Podem vir, gente, tem bastante, aumentamos o espaço, viu, Jéssica, do altar para isso, para a família toda estar participando. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Forte. Glória a Deus. Quantos anos a senhora tem? 84. Ai, que bênção, hein, gente? 84. Olha que vigor. Deus abençoa. Amém. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa. Se a senhora quiser uma cadeira para essa, Tá bom. A hora que eu tiver que assar, eu faço. então a senhora pode mandar. A senhora Tá bom. deu ordem e nós obedecemos. Tá, muito Viu? obrigada. Eita, joia. Bem, Vamos então apresentar essa mocinha linda. É? Vem cá, Cássia, a Jéssica do meu lado. Vamos orar pela Melina. Você que estava cuidando, protegendo ela, o Cássio levando ela já para campo de futebol? É isso? É. A mamãe, uma coruja com seu papai querendo levar você para campo de futebol, já para ver o jogo? Aí, ó. Deixa ela aconchegar aqui, né, Melina? É, vai ficar de frente? Vamos ficar de frente, Melina. Pode ficar aqui um do meu lado, outro do outro, Cássia e Jéssica. Vamos orar pela vida da Melina? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos? Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença e diante do Teu povo, da Tua igreja, nós queremos Te consagrar e abençoar, Senhor, a vida da Melina. Melina, esse povo que está com as mãos estendidas, Te abençoando, é o povo de Deus sobre a face da terra. E você, Melina, faz parte desse povo de Deus. Esse povo é o seu povo. Você vai viver, você vai andar e você estará entre o povo de Deus. Aonde os seus pés forem sobre a face da terra, em qualquer lugar dos continentes da terra, que se um dia você estiver pisando, você estará pisando e andando, porém, entre o povo de Deus. Você vai crescer e viver e estar abençoada com a bênção do corpo de Cristo Jesus sobre a face da terra. A igreja do Senhor, Melina, ela te abençoa hoje com a bênção de estar ligada a esse corpo. Você está plantada ao corpo de Cristo. Você nunca estará desconectada. Você nunca estará deslocada, porque você é membro do corpo de Cristo. Esse povo é o seu povo. A igreja de Jesus é o povo que vai fazer parte de sua vida todos os dias. Você viverá, andará entre o povo de Deus sobre a face da terra. Que você cresça com a bênção da igreja de Jesus. Melina, esse agora é o seu povo, a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, avós, é a sua família, é a família que o Senhor te deu. Melina, você tem uma bênção, duas bênçãos da sua família. Você é herança e você é coroa. E como herança que você é dos seus pais, você será protegida, você será granjeada, crescerá, multiplicará. A Bíblia fala que você é uma herança. Então, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, você tem a bênção de ser uma herança. E herança não se vende, herança não se desperdiça, herança não joga fora. Herança você traz para perto da sua vida. Você vai crescer com essa bênção.
Você tem a bênção de ser uma coroa. Melina, a Bíblia te chama de coroa dos avós. Coroa não fica nos pés, coroa não fica no chão, coroa não fica jogado ao lado. Coroa fica na cabeça. Então você vai estar por cabeça e não por cauda. Você vai ser colocado em lugar de honra e não de desonra. O Senhor te deu essa bênção de ser coroa. E você nunca estará num lugar menos do que essa bênção de Deus para a sua vida, Melina. Em nome de Jesus. Pai, diante da tua igreja, diante do teu povo, Senhor, eu te consagro, te santifico a vida da Melina. Como ministro do Evangelho, eu abençoo ela, que ela cresça em estatura, sabedoria e em graça, diante dos homens e diante do Senhor. Amém e graças a Deus. Bíblia aí de presente, viu, gente? Deus abençoa. Depois falei com eles, vocês podem ficar aqui para tirar as fotos, viu? Podem ficar à vontade. Gente, nós vamos ouvir a palavra, né? Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 1. Vai para mim lá no projetor, quem tiver aí. Lucas, capítulo de número 1. Amém. Lucas, capítulo de número 1. Deixar ela se acomodar, ficar à vontade, sentar. Gente, vocês viram os avisos aí, né? Terça-feira nós estamos em jejum. Eu faço uma live 9 horas da noite consagrando o jejum no Instagram da Vale. E eu faço outra live meio-dia da terça-feira entregando o jejum. Se você quiser jejuar comigo, consagrar seu jejum, você pode entrar comigo na live segunda-feira, a gente manda o link lá nos grupos, e terça-feira, meio-dia, eu entrego. Se você não puder estar participando da live, pode, né, fazer sua oração dentro do seu coração aí, para participar conosco desse jejum. Gente, olha o que diz o texto então. Vou ler alguns versículos com vocês e vou dissertar alguns versículos, né? Vamos ler quase todo o capítulo, mas eu vou abordar alguns versículos com vocês. Olha aí, muitos já se dedicaram a elaborar um relatório dos fatos que se cumpririam entre nós. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Vai para mim a partir do versículo 5, para me adiantar. Versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então, tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram descendentes da família de Arão, do sacerdócio. Versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Próximo versículo. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril,
Então percebe, eram justos, tementes a Deus. Tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram de uma linhagem sacerdotal, né? Nós não temos isso, mas o judeu, países europeus, do Oriente Médio, eles têm sua árvore genealógica, quem era o avô, o bisavô, o tetravô e aí por diante. Nós mal sabemos quem era avós ou bisavós, tem gente que nem sabe quem que são os avós, mas a linhagem, ela é contada, então nós não temos esse hábito, mas no mundo oriental, no mundo semita, isso é algo comum. E então, eles eram de uma família sacerdotal, e a Bíblia fala que eles eram estéril, ou o casal era estéril, Isabel era estéril. Então perceba, eles eram de uma família sacerdotal, eles eram tementes a Deus, eles serviam a Deus, eram irrepreensíveis, no entanto, lhes faltava algo, não tinham filhos. Então, amado, pelo fato de você, de nós, mesmo fazendo as coisas, abre aspas, certo na vida, tem coisas que podem nos faltar. Poxa, pastor, eu procuro andar direito. Poxa, pastor, dentro da minha dificuldade, da minha limitação, eu procuro andar num caminho reto. Dentro das minhas falhas, dentro das minhas dificuldades, eu procuro andar com a consciência limpa. E por que me falta? Então perceba, esse casal tinha uma ascendência sacerdotal. Eles eram justos, tementes a Deus, irrepreensíveis, mas eles não tinham filhos. E a Bíblia fala que ambos eram velhos. E quando Zacarias vai ter a visão, a revelação, ele estava trabalhando no ofício sacerdotal, oferecendo o incenso, sacrifício, né? Não tinha o templo ali de Israel, eles tinham reconstruído, né, após a volta da Babilônia. Então, ele estava fazendo o ofício sacerdotal, mas tinha um problema, uma lacuna na alma, na casa. Ele estava trabalhando, mas a mulher, já de idade, estava sozinha dentro de casa. Às vezes, amado, isso reflete coisas em nós. Você está ralando, você está trabalhando, você procura andar direito, mas está te faltando algo em casa. E a Bíblia fala que no caso deles, o que lhes faltava era um filho, não tinham filhos. Para o contexto hoje ocidental, isso pode soar, pastor, não tem nada a ver, mas naquele contexto, pesava muito, havia um peso muito grande sobre uma família que não dava posteridade à sua descendência. Então, meu amado, dentro desse contexto lhes faltava algo, e talvez você está aqui e te falta algo, nos falta, sempre nos falta algo, sempre tem algo, uma lacuna em nossas almas. E então, olha aí, ela era estéril, e ambos eram de idade avançada, mas ele continuava a fazer o que ele fazia a vida toda, servindo no ofício sacerdotal da qual Deus o havia chamado. Próximo versículo. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Próximo versículo. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então eles tinham um costume de tirar a sorte, não sei como é que eles faziam isso, e aquela sorte caiu sobre Zacarias. E a mulher estava em casa, sozinha, e ele então foi cumprir o seu serviço sacerdotal. Vai lá, próximo versículo. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Vamos lá, próximo versículo. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz. Volta ao versículo. Isabel, sua mulher, dará
a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Aqui eu quero já trazer uma pequena consideração. Sua oração foi ouvida. Gente, quantos anos eles exerciam o ofício sacerdotal? Tira o ofício sacerdotal, o trabalho. Quantos anos Zacarias fazia a mesma coisa? E perceba que alguns versículos antes, a Bíblia fala que enquanto ele estava lá dentro, ministrando no santo lugar, a Bíblia fala que o povo estava de fora orando. Havia um homem com incenso, o incenso é a tipologia de oração, tá bom? Lembra lá em Apocalipse? A oração sobe como incenso. Então o incensário é uma tipologia de oração, que nós não usamos, mas é uma tipologia. Então o sacerdote estava lá com incenso, e o povo estava orando do lado de fora, e orações do lado de dentro. Orações do lado de fora do templo, ou do Santo dos Santos, e oração no lugar santo, oração no pátio do templo, e oração no santo lugar. Então perceba que estava em um ambiente de oração, e olha o que a Bíblia nos fala: sua oração foi ouvida. Gente, Deus ouve oração, Deus ele responde orações. E quando o anjo fala, sua oração foi ouvida, o que ele orava? O que Zacarias orava? O que Zacarias estava apresentando diante de Deus? Note que a resposta, ela vai vir no singular. Sua mulher Isabel dará a você um filho. Então Zacarias orava uma oração no singular: dá-me, Senhor, um filho. Dá-me, Senhor, um filho. Então perceba o texto que havia oração no pátio, todos estavam orando no pátio do templo, e Zacarias estava no santo lugar, no Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Então Zacarias estava no lugar secreto, mas havia sacerdotes, levitas, pessoas comuns no pátio externo, orando a Deus. Havia orações no plural, mas havia oração no singular. Havia oração na pluralidade, mas havia uma oração individual. Havia oração: Senhor, abençoa o nosso país, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meus parentes, abençoa, Senhor, meus sonhos. Pluralidade. Mas agora a oração de Zacarias é respondida no singular, ou seja, ele derramou a alma por algo específico. O que é específico na sua alma? De onde podemos tirar a pluralidade? Deixa eu te dar um exemplo só de aplicação. Senhor, me abençoa, vamos lá, financeiramente. Beleza, mas é plural. É plural. Agora, Senhor, me abençoa de um modo que eu possa trabalhar com aquilo que o Senhor me deu, que eu veja aquilo que o Senhor tem para mim. Deixa eu te falar uma coisa: pior do que uma porta fechada, são muitas portas abertas. Muitas portas abertas é muito mais fácil você errar. Uma porta fechada, você fica diante dela e fala: Deus, eu não consigo abrir essa porta, só o Senhor pode abrir. Agora, muitas portas abertas, você tem muitas opções de errar o caminho. E então, olha, sua oração foi ouvida. Note que ele estava exercendo, fazendo o que ele fazia a vida toda. Ele estava no culto normal. Ele não fez nada, abre aspas, de extraordinário, que ele não fez a vida toda. A Bíblia não relata quantas vezes a sorte caiu sobre Zacarias que ele ministrou no santo lugar. Mas Zacarias muitas vezes esteve no grupo sacerdotal para ministrar, ou dentro do Santo dos Santos, como ele estava nesse dia, ou fora do Santo dos Santos. Então, amado, eu estou batendo um pouquinho nessa tecla, para você entender que às vezes a sua e a minha oração, ela tem que começar a ser assertiva. Ela tem que começar a ser objetiva. Então, olha, a sua oração foi ouvida. Veja se consegue voltar para mim no versículo, se não me engano, versículo
10, onde o povo estava orando de fora, versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Nós oramos, mas às vezes, amado, nós precisamos entrar, que a sorte caia sobre nós nessa noite, nessa manhã, né? Que a sorte te alcance. Lembra lá no livro de Jó, capítulo 41, o último capítulo 40, 41, a Bíblia fala, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Outra tradução, sem mudar o texto e sem forçar o texto, vai dizer, Deus mudou a sorte de Jó. Deus então, ele muda o cativeiro, ou ele tira Jó daquele cativeiro, ou usando a outra tradução, ele muda a sorte, que a sorte possa cair. Lembra lá dos 2 discípulos que foram substituir Judas? Matias, e como que era o nome do outro? Matias e esqueci o nome do outro, lá em Atos. A Bíblia fala que eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Então, amado, que a sorte venha te alcançar nessa manhã, mas não é a sorte de um jogo de bicho, não é a sorte de achar um número premiado na Mega Sena, não é a sorte de um sincretismo, não é a sorte, amado, de um horóscopo, de uma leitura dos astros, de alinhamento de planetas, de cosmos e dessas coisas. Essa sorte, meu amado, é a graça do Senhor, é o favor do Senhor, é o Senhor olhar favoravelmente. Então eles estavam orando do lado de fora. Agora versículo 12, né, que nós estamos, versículo 13. Agora Zacarias vai orar sozinho, e o anjo então fala, sua oração foi ouvida. E o texto continua dizendo, né, começa dizendo, não tenha medo, não tenha medo da visão que você está tendo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Deus ouve a oração, sua oração é ouvida. Sabe, Deus, ele ouve o seu clamor. A Bíblia fala lá no livro de Romanos que nós não sabemos orar, nem pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você terá um filho, guarde isso aqui que nós vamos dar seguimento nisso aqui, olha, você lhe dará o nome de João. Perceba, Isabel era estéril, o filho veio de uma bênção de Deus, um milagre, o filho veio de uma provisão de Deus, diante de uma oração no santo lugar, mas quem vai dar o nome não é o anjo, quem vai dar o nome não é Gabriel, não é Miguel, não é Serafim, quem vai dar o nome é o Pai. Isso aqui é importante você entender, lá no final o texto vai nos dar um discernimento disso. Você lhe dará o nome. Tem coisa, meu amado, que você quem vai dar o nome. Lembra lá de Adão e Eva? Ou de Adão, melhor dizendo? Deus colocou todos os animais, fez passar diante dele, e Adão nomeou. Quem criou foi Deus, quem soprou vida foi Deus, mas quem nomeou foi o homem. Quem deu João Batista foi Deus, mas quem nomeou foi o homem, quem registrou foi o homem. Deus falou, o nome dele será João. A instrução veio dos céus, mas quem foi lá no cartório registrar o nome do menino foi o pai. Isso é importante você entender no decorrer do texto. Vamos lá, próximo versículo. Ele será motivo de prazer, alegria, muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Próximo versículo. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Segura aqui, versículo 15. Será grande aos olhos do Senhor. Como é que foi a vida de João Batista, você lembra? Tinha uma roupa de couro de animal, camelo, vivia nos desertos, comia mel, gafanhoto,
e vivia entre os desertos. Isso aqui, amado, para nós hoje, seria alguém grande? Eu não quero aqui trazer um conflito de business na sua vida não, tá bom? Eu não quero trazer nem demérito, nem constrangimento, nem inferioridade, e também não quero trazer superioridade. Eu quero analisar com você o texto à luz dos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Grande aos olhos do Senhor, propriamente não será grande aos olhos do mundo. Um cara que vivia no deserto, um cara que comia mel silvestre, comia gafanhotos, um cara que tinha uma comida regrada, extremamente disciplinado na alimentação, né? O homem hoje morre pela boca, quem diria? Então João Batista, um homem com uma alimentação restritiva, um homem que tinha uma roupa de couro de animal, um cinto de couro. Tem um texto lá em Zacarias, no Velho Testamento, Zacarias mesmo, que fala, né, do profeta de andar com roupa de couro, era um símbolo. O profeta, aí vai falar a alusão ali de Elias. E então, aos olhos do Senhor, ele era grande, mas ele era um cara que vivia no deserto. Aos olhos do Senhor, ele era grande, mas ele era um homem que tinha uma alimentação restritiva. E aos nossos olhos, o que é o grande? É business, é dinheiro, é poder. Eu sou de uma época, quando eu converti, a igreja contava quantas pessoas aceitavam Jesus. A igreja contava quantos batismos com o Espírito Santo tinha na igreja. Agora, a igreja, ela é quantas visualizações deu no Instagram. A igreja é, na época da pandemia, quantos carros estão num culto fechado, vendo por um telão num pátio, igual o cinema americano. Então, mudou, e colocava. A igreja hoje, eu não sou contra isso, nós temos mídia, está filmando, eu não sou contra isso, não estou aqui batendo, criticando e fazendo isso. Só que isso não quer dizer nada diante do Senhor. A igreja grande é a que tem um prédio legal, é que o templo está cheio, e eu não estou aqui criticando, malhando, porque isso não resolve nada, mas isso não quer dizer nada diante do Senhor. Tem uma igreja lá em Apocalipse que era pobre, e o Senhor fala que ela era rica. Tinha uma igreja em Apocalipse que era rica, e o Senhor fala que ela era pobre. Tem uma igreja em Apocalipse que ela era grande, ela tinha nome que estava viva, mas ela estava morta. Tinha outra igreja que tinha fama de estar morta, não tinha nada, não tinha riqueza, mas ela estava viva. Isso aqui, amado, tem que permear nosso coração. Nada contra a igreja ser grande, a igreja ser próspera, também nada contra a igreja ser pequena e ser pobre. Isso são métricas nossas. Tem que ser aos olhos do Senhor. É isso aqui que tem que contar no nosso crescimento. Grande aos olhos do Senhor. E era um cara que vivia no deserto. Era um cara que morreu decapitado. Um dia, muito tempo atrás, a pessoa falou, conversando, né, com os irmãos, na verdade, discipulando, e a mente deles era assim, não, se a pessoa teve uma morte legal, é porque Deus abençoou, mas se ela morreu uma morte trágica, é que tinha alguma coisa e Deus estava fazendo alguma coisa. Eu falei, meu irmão, você está ficando doido? Onde você já viu um negócio desse? Um discípulo morreu decapitado, o outro crucificado, o outro queimado, o outro não sei o quê. Agora a pessoa morre uma morte dormindo, o outro morre uma morte mais terrível. Isso não depende, mas é a métrica que o homem usa para fazer a sua justificação, a sua medição. Então, olha, ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Nós não podemos julgar a igreja grande, a igreja pequena, a igreja rica e a igreja pobre. Tem igreja grande, rica, e ela é grande aos olhos do Senhor. Tem igreja pequena, pobre, e ela é
pobre aos olhos do Senhor. Aquele que muito tem, lhe será dado. Aquele que pouco tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Então, alguém que pensa que tem algo, pode ser tirado dele o pouco que ele acha que tem, e ser dado ao que tem muito. Então, amado, isso aqui tem que ser um pêndulo em nossos corações. Eu tenho que ser grande aos olhos do Senhor. E ser grande aos olhos do Senhor, muitas vezes, será contrário aos olhos dos homens, ao pensamento do mundo. Você tem uma escolha para fazer na sua vida. Nós temos uma escolha para fazer na nossa vida. Senhor, eu quero agradar teu coração, ser grande aos teus olhos. Eu sou pastor, já tenho mais de 25 anos, e eu fico vendo os pastores mais novos fissurados em ser grande. Sabe por que o pastor tem que tomar muita pancada? E tem que tomar mesmo. Eu falo, eu sou pastor, eu quero às vezes me incluir fora dessa, né? Me inclua fora dessa. Mas tem que tomar pancada para o cara não achar que ele é a última bolacha do pacote. Para ele achar que ele não é grande. Que ele é algo quando ele não é. Então, meu amado, norteia seu coração. Você pode ter uma empresa grande. Você pode crescer. Eu quero que a igreja seja grande. Um som legal. A mídia boa. Eu quero que seja grande em todos os aspectos. Mas isso aqui que tem que ser o pêndulo. Se não for grande, está cheia. Como eu falei, não conta batismo com o Espírito Santo. Quando eu converti, a igreja lutava. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Não existe isso. Estamos igual aqueles apóstolos, aqueles 12 homens, né, lá em Atos dos Apóstolos. Paulo chegou para eles e falou: já foram batizados no Espírito Santo? Não, nós nem sequer sabemos que há Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João, de arrependimento. Aí Paulo discipula eles, impõe a mão sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo. Então, amado, pastor, nós estamos vivendo isso? Oh, meu amado, temos que viver. Na terça-feira da escola de jejum e oração, nos meus jejuns, eu jejuo: Senhor, batiza essa igreja com o Espírito Santo. Não estou falando de dons do Espírito Santo não, viu gente? Dons é outra coisa, sabe? Batizar, ser cheio do Espírito para viver o Evangelho. João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, matéria informe, ou seja, ele só cumpriu e desempenhou o que ele fez por meio do Espírito Santo. Você e eu não desempenharemos o papel de filhos de Deus sem o Espírito Santo. Mas hoje ser grande aos olhos, ser grande hoje, isso não tem nada a ver. Mas diante de Deus é o que conta. Próximo versículo. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor o seu Deus. Vamos lá. Aí irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, né? Que é aquela unção sobre Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Preste atenção, o avivamento que a gente ouve falar, olha aí, coração dos pais aos filhos. Avivamento, amado, eu sou um pastor pentecostal, eu creio no poder de Deus, eu estou falando aqui com vocês do Espírito Santo, mas mudança de vida, avivamento começa coração do pai voltar para o filho. Não haverá, a gente vê avivamento e tal, bênção demais. Um culto pentecostal é uma coisa, um culto aonde tem um poder de Deus é uma coisa, mas uma mudança, um avivamento vem quando você volta lá na casa dos seus pais e fala assim: pai, mãe, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pela desonra, pelo desrespeito. É quando o coração dos pais volta para os filhos. Então não começou na igreja, não começou nem numa célula. Avivamento vai vir com uma célula, não começou assim. Vai vir com curas. Coração dos pais aos filhos.
Então, meu amado, o coração na sua casa tem que estar alinhado. O coração na sua família tem que estar alinhado. O coração da sua casa, ele tem que estar dentro de um alinhamento. Eu estava me esboçando, para me pregar um texto sobre a casa dividida. Jesus, ele fala que a casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Ele fala do reino, ele fala da casa, ele vai ali falando das estratégias, das divisões da casa, do reino, da família. Ele vai falar do reino, da cidade, da família. E então, meu amado, a raiz do problema não é o ataque para dividir sua casa. Não é o ataque. A raiz do problema não é o bombardeio de fora. A raiz do problema é o bombardeio de dentro. A raiz do problema é quando a briga é dentro da casa. A raiz do problema não é quando o mundo ataca a igreja, é quando a igreja se divide. A raiz de um problema não é quando a sua família é bombardeada financeiramente. Você está passando uma crise, está lá a esposa, a sua prole, passando uma dificuldade. O maior mal não é esse. O maior mal é quando a esposa puxa para um lado e o esposo puxa para o outro e os filhos puxam para o outro. Ali é que há a briga. Então a briga dentro de casa é que é o real ataque do inimigo contra a sua casa. E o texto fala, vai fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Então o coração do pai tem que voltar para o filho. Aqui começa uma mudança. Vamos lá, próximo versículo. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher de idade avançada. Vamos lá, o anjo respondeu, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Gente, o evangelho é boas notícias. O evangelho são boas novas. João Batista vai viver no deserto, vai morrer decapitado, vai ser rejeitado por muitos, vai ser um homem que vai confrontar Herodes, ele é um homem que vai confrontar o pecado, mas olha aí, boas notícias, o evangelho é o evangelho de boas notícias. Deus, amado, não tem má notícia para você, mesmo se Ele te corrige, te disciplina, mesmo, amado, se a vara e o cajado dele, abre aspas, te assolam, o evangelho é evangelho de boas notícias. Estou transmitindo a você uma boa notícia. O evangelho é evangelho de boas novas. Vem cá o pessoal do louvor. Evangelho é o evangelho de boas notícias. Vai lá para mim, versículo 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Durante 5 meses não saiu de casa. Aqui eu queria considerar com vocês. Ela era já velha, a Bíblia não fala a idade. Ela engravidou, 5 meses ela ficou em casa. Amado, nós protegemos muito pouco, uma expressão do nosso português, protegemos muito pouco, ou seja, não protegemos aquilo que está sendo gerado, que Deus nos dá. Ela não saiu para contar para ninguém, ela não foi para o WhatsApp, ela não foi para o Instagram, tirar uma foto de barriga e mostrar para o Instagram, no Instagram, que a barriga dela está grande, no Instagram. Eu não estou aqui dizendo contra isso não, viu gente? Não estou aqui dizendo contra quem tira foto do Instagram, está mostrando, não estou aqui para falar disso. O que eu quero falar é que você tem que esconder, não saiu de casa. Ou seja, depois do 5º mês, ela saiu, mas antes ela ficou em casa, ninguém viu ela. O que ela ficou fazendo? Protegendo, escondendo, gerando em segredo, para manifestar em público. Só que nós não somos assim, nós queremos expor. Sabe, amado, o crescimento de Deus em nossas vidas, ele é num lugar secreto,
Ele é nos desertos, Ele é no lugar escondido. Gente, nossa, quantas pessoas, sabe, estão gerando sonhos, e de repente sai de casa antes da hora. Sai de casa não é sair para a rua, é expor, é anunciar, é falar para todo mundo, e aquilo que estava sendo gerado passa a ter uma competição. No Velho Testamento havia uma entidade chamada Moloque. Moloque era um deus pagão, cujos adoradores dele pegavam crianças e ofereciam como sacrifício. É como Moisés, ou o povo hebreu lá no Egito, que a ordem de Faraó foi: lance as crianças do sexo masculino nas águas do Nilo. É a mesma entidade que agiu em Herodes, mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Então, amado, é um demônio, é uma casta do inferno, que quer tirar de nós o que está sendo gerado. Está sendo gerado em oração, está sendo gerado em fé, está sendo gerado debaixo de uma palavra de Deus. O anjo veio e falou: você vai ter um filho. É a sua oração. Mas ao invés de nós protegermos, a gente pega, o Instagram, pega as mídias, e a gente vai lá e expõe. Aí um demônio que não estava encontrando uma brecha, a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Aquele demônio que não estava encontrando uma ocasião para entrar, ele encontra uma ocasião, porque você tinha que esconder. Tem coisas que você tem que esconder, meu amado. Tem coisas que você tem que proteger, sabe? E não adianta depois nós chorarmos. Não adianta nós chorarmos. Estava uma pessoa conversando comigo acerca de um empreendimento novo, negócio. Falei: gente, se ela tiver cabeça, ela vai explodir comercialmente, business. Eu falei: olha, guarda isso, ora, faz o negócio certinho, você vai ficar rica, você vai prosperar. Depois a pessoa meteu a mão pelos pés, sabe, não percebeu isso aqui, engravidou durante 5 meses, não saiu de casa. Fica com o seu pé mais na sua casa, fica com o seu pé mais guardado, fica com o seu pé, sabe, num lugar mais seguro. Está ali a moça e o rapaz começando a namorar. Você tem um sonho, aí na primeira oportunidade pega a gangue, e sai de gangue, sai de turma, sai de gangue, e ali, de repente, algo que poderia ser frondoso, fica traumático. Por quê? Porque você tirou o pé da sua casa, você saiu para fora. Então, meu amado, Isabel ficou 5 meses dentro de casa, antes do bebê nascer, antes de parir a criança. Aprenda a guardar seu pé na sua casa. Saia menos, não estou dizendo que você sair para a rua, não, vocês estão entendendo, né? Deixa eu continuar, que já estou entrando na conclusão. Vai lá, versículo 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Agora perceba então a alma de Isabel. Ela se sentiu humilhada perante o povo. A nossa luta, ela é contra demônios, principados e potestades. Até aqui eles não tinham uma compreensão da revelação. A revelação veio toda no Evangelho, né? E então, o povo a humilhava. Ela se sentiu humilhada perante o povo. Você se sente humilhado diante das pessoas da sua vida? O que você viveu? O que você passou que para você foi uma humilhação perante o povo? O que aconteceu que bateu na porta da sua casa? Sabe uma coisa que eu senti como uma humilhação na minha vida? Quando o meu pai quebrou, eu senti uma humilhação. Gente, pensa num trem ruim.
toda a minha vida que eu tinha era algo estruturado ali. E de repente você foi vendo aquela estrutura ruir, dívidas, cobranças, e ao mesmo tempo meu pai com dinheiro para receber e não recebia, e o negócio foi indo, avolumando, e então aquilo vira uma humilhação perante o povo. Aquilo ali virou uma humilhação na minha alma, na alma da minha família, na alma dele. Então, amado, tem coisa que nos humilha. Uma conversa, uma mentira, uma fofoca, ou às vezes até uma verdade, mas que é usada para espizinhar, né? Pisar no seu pescoço. Então aquilo ali vira um trauma, uma humilhação. Olha aí, ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer, para tirar de mim esse opróbrio, essa vergonha, essa humilhação. Nós tivemos um batismo lá na cadeia, né? Semana agora, né? Quarta-feira, fizemos um batismo lá na cadeia, cheio de gente lá, os caras bonitos. Falei, gente, uns caras bonitos lá, né? Tinha um cara conversando comigo, um cara grande, alto, um cara moreno, bonito, um morenão do nariz fino. O meu é chatão, o dele é fininho, um cara forte. Falei, gente, o cara era crente, desviado, entrou na criminalidade, um cara bonito. Aí outro lá, um branco do olho azul, outro, tinha uns que estavam mais estrupiadinhos mesmo, mas muitos caras bonitos, gente. Falei, o cara preso, droga, assassinato, sabe, contrabando, tráfico, cara preso. Olha aí, olhou para mim para desfazer a minha humilhação. O que é a humilhação sua? O que é a sua humilhação? É uma história dessa, como eu falei. Tá lá o cara bonito, vocês riram, né? Mas tá preso, tá doente, tá com uma dívida, tá com uma depressão. O cara tá lá forte, e ele tá assim comigo, esse rapaz. Eu não posso sair daqui, pastor, para fazer, mas o senhor pode. Eu falei, meu Deus. Então, uma humilhação. E olha o que o texto nos diz: ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação. Alguém pode olhar para você para te humilhar, mas Deus, Ele olha para você favoravelmente para desfazer o nosso opróbrio, para desfazer a nossa humilhação. O homem, ele vai pisar no seu pescoço. O homem, ele pisa no seu pescoço. Jesus disse: se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então ele fala do homem mau que dá coisa boa para o filho. E nós sabemos que tem homens maus que não amam seus filhos. Vocês não viram lá, pastor americano, lá no sul, matou um bebezinho de 3 anos, mal. O outro pai deu um chute na criancinha, na calçada, má. Pessoas são más. O homem é mau, ele faz o mal, e se ele der lugar ao diabo, aí, meu amado, é que o negócio fica feio. Mas o nosso Deus não. O Jesus a qual nós servimos não. A igreja pode te fazer mal. Você em algum momento na vida já foi, ou é, ou poderá ser pisado na igreja, nesse corpo de Cristo. Essa mulher, ela era descendente de sacerdote. O marido dela era sacerdote. Eles tinham dupla, abre aspas, nacionalidade, dupla honra, duplo direito.
Era uma bênção dupla. Mas quem pisava no pescoço dela? O povo a qual ela vivia. Ela é sacerdote, família de sacerdote, o marido é sacerdote. Coloca a sua história. Ele é rico, ela é rica, ele é estudado, ela é estudado, ele é empresário, ela é empresária, ele é estudado, ela é estudada. É sua vida. Ele é crente, ela é crente, ele é filho de crente, estudou na melhor escola, fez faculdade, estudou no colégio particular, frequentou os melhores lugares. É a nossa vida. Mas olha aí, tinha uma humilhação sobre ela. Eu falei que eu iria terminar com o texto, eu não vou conseguir terminar. Então, para mim não terminar o culto tarde, eu vou terminar com esse versículo. E o Senhor olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação. Deixa Deus desfazer sua humilhação. Você não consegue desfazer sua humilhação? Peça para o Senhor desfazer. Peça para o Senhor desfazer sua humilhação. Deixa Ele tirar você dessa cadeia, dessa algema. A humilhação diante do povo. Qual povo que pisou no seu pescoço? Não briga com eles, não. Não vai para a internet brigar com esse povo que está te humilhando, não. Não vá, meu amado, para as redes sociais, para o direito próprio, para a justiça própria, brigar contra quem está te humilhando, não. O que vale mais a pena? Você ir para a internet brigar para fazer a sua justiça própria e não ter o filho no seu braço? Ou você esperar os anos que forem necessários, mas um dia levantar o seu João Batista nos braços e falar: Deus tirou de mim a minha vergonha, o meu opróbrio, a minha pobreza, o meu trauma, a minha esterilidade, a minha vergonha. O que você prefere? Deixa Deus. Nós estávamos lá, falando aqui da cadeia. Quantas pessoas eu conheci, ali eu não conhecia muitos. Fui lá um tempo atrás. Fulano, você está aqui? Fulano, você está aqui? Estava conversando com o Wagner antes do culto. Falou: pastor, eu estava rindo demais do senhor. A diretora lá apresentando, você falou: eu estava com o seu irmão, Ela se tornou diretora porque o irmão foi preso por causa de droga. Aí ali ela falou: eu tenho que ajudar meu irmão, e trouxe a PAC para cá. Eu falei: seu irmão, conheço seu irmão. Conheço fulano, ciclano, beltrano. Andamos junto. Estudava ali junto. Mas um dia Deus olhou favoravelmente para mim. Eu falei com aqueles caras lá, falei: gente, eu não estou aqui apontando o dedo para vocês, era para mim estar aqui, ou no cemitério, era para mim estar aqui como vocês. Mas um dia Deus olhou favoravelmente para mim, e Ele me tirou de um tremendal de lama, de um lamaçal, do álcool, das brigas, das drogas, da promiscuidade. Ele me tirou e Ele desfez a minha humilhação. Aí eu estava ali no presídio da cidade, que há muitos anos seria a minha casa, se eu não tivesse sido tirado daquele lugar. E eu estava lá o quê? Ministrando um batismo, ministrando Cristo e ministrando a ceia do Senhor, no lugar da humilhação. Entenderam a palavra, meu amado? Olha para mim favoravelmente. Senhor, me favoreça nessa manhã. Olha para mim com tua misericórdia e me tira, desfaça. Sabe, amado, peça a Ele para desfazer. Não é com sal grosso, não é com crendices, com azeite, com óleo, com campanha, com tanto trem doido. Desfaça-se. Sabe, amado, nós oramos tanto. Desfaz obra de feitiçaria, desfaz obra de macumbaria. Não estou aqui dizendo que não tem essas coisas não, porque tem. Mas, meu amado, mais do que você ficar olhando para essas coisas, olhe para o Senhor. Senhor, desfaça, Senhor, a minha humilhação.
Deixa o Senhor desfazer esse nó. Você já tentou desfazer um nó? Quando eu era menino, soltava papagaio, tinha uma linha que a gente chamava de linha chilena ou russa. Gente, ela dava um nó, era impossível, ela ia se enrolando, era impossível de você desfazer aquele nó. E aquilo era impossível, você tinha que cortar e emendar a linha, ou senão jogar aquela linha fora e comprar outra. Talvez você está assim na sua vida, querendo desfazer os nós do pecado, os nós da humilhação, os nós de tanta coisa, os nós de problema financeiro, os nós de tanta atrapalhada, sabe? A gente tenta desfazer os nós com tantas coisas na vida. Eu quero te aconselhar, entra no santo lugar e deixa Deus desfazer os nós da humilhação perante os olhos das pessoas que estão no seu contexto de vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, eu oro pelo teu povo nessa manhã. Senhor, eu oro com o teu povo nessa manhã. Mas nós queremos sair do pátio e fazer como João Batista entrou no santo lugar. Só estava ele ali. Tem um santo lugar para nós, o santo dos santos, o santíssimo lugar. Nós queremos sair da oração comunitária e entrar no lugar da oração individual. Nós queremos entrar no quarto, como o Senhor falou: fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Pai, eu oro ao Senhor com teu povo. Desfaça a nossa humilhação nessa manhã. Olhe para nós favoravelmente. Olhe para nós nessa manhã favoravelmente. Olhe para essa mãe. Olhe para esse pai. Olhe para esse empreendedor. Olhe, Senhor, para nós. Olhe para nós favoravelmente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Olhe para nós. Dá-nos o teu favor, Senhor. Dá-nos o teu favor, Senhor. Dá-nos o teu favor, Senhor. Dá-nos o teu favor nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para nós favoravelmente. A gente tenta buscar o favor de empresas, a gente tenta buscar o favor de coisas, de lugares, a gente tenta buscar, Senhor, o favor de tantas coisas. Olhe para nós, Pai, dá-nos o teu favor, nos abençoe nessa manhã, desfaça, Senhor, a nossa humilhação. Desfaça, meu Deus, essa mulher que entrou aqui debaixo de uma humilhação, esse homem que entrou aqui debaixo de uma humilhação. Senhor, não é mandar demônio embora tenhamos que expulsá-los. Não é, Senhor, positivismo, embora temos que ser pessoas positivas. Não é, Senhor, palavras emotivas,
Embora, Senhor, nós temos que ser pessoas alegres, felizes, mas, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor olhou favoravelmente para desfazer a humilhação de Isabel e de Zacarias. Olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós, olhe para essa igreja, olhe para nós favoravelmente nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, amada, a maioria que está aqui é comerciante. A gente trabalha no comércio, a gente trabalha para o cliente olhar para a nossa empresa favoravelmente. Você limpa, Copa do Mundo você coloca balões, você joga a sua empresa na internet, não é verdade? Tem que ser feito. Você joga uma mídia, você é um profissional, você coloca as melhores coisas. Você quer alcançar os olhos do seu cliente, e é assim mesmo, e tem que ser feito. Você fez lá um curso, você melhora a comunicação, o atendimento da sua empresa, você se esmera, e isso tem que ser feito, senão você não prospera. Mas, amado, mais do que isso, fale com o Senhor, olhe, Senhor, favoravelmente, me dá o favor para desfazer essa humilhação, porque então a vitrine da sua empresa vai brilhar, a sua comunicação vai chegar, o seu business vai alcançar, o seu sonho vai realizar, a sua saúde vai vingar, porque o favor do Senhor te abençoa. Eu vi um pequeno corte na internet, e um cara dizendo assim: a maior forma de você enriquecer não é o dólar, não é o euro, não é fechar negócios, não é o business, embora tudo isso faça parte, mas aquele cara dizia: a arma mais poderosa para você crescer, para você enriquecer, para você ter business, eu não estou aqui pregando de dinheiro, amados, mas só usando essa ilustração do que ele falou, é você ter o favor de Deus, favoravelmente, favor. Me dá teu favor, Senhor, me dá teu favor. Vamos finalizar cantando uma canção, você vai orar, peça a Deus o favor dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Vamos finalizar cantando? Vamos. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, igreja, debaixo do favor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.